E o nosso Márcio Espímpolo falando do Corinthians, que é um dos finalistas do Campeonato Paulista. Diga, Márcio. Vanderlei, eu não gosto dessa história de nada contra o Bruno, pelo amor de Deus, deu a bola, pegou a bola e tal. Eu acho que o Corinthians foi amassado ontem, não viu a cor da bola. Faltou humildade ao Carille na entrevista coletiva quando um colega perguntou a ele ali se o Cássio classificou o Corinthians ontem. E ele fala, não, prefiro falar do confronto, que duas equipes que papapá. Mas qual foi o crime do Carille falar que o Cássio ontem classificou o Corinthians? Ontem foi verdade, que se não é o goleiro dele ontem, ele não estaria na decisão do campeonato. A defesa do Corinthians ontem, o sistema defensivo do Corinthians, se restringiu ao Cássio. Exato, o Carille tem uma dificuldade para assumir quando ele toma um nó tático do adversário, e isso quando é o Sampaoli, principalmente, porque desde o primeiro confronto lá atrás, não amistoso, o primeiro confronto oficial entre os dois, ele já meio que menosprezou o trabalho do Sampaoli, dizendo que não era nada novo, que o Fernando Diniz já fazia trabalho parecido e tal, mas por que essa dificuldade do Carille? Então, em determinados momentos, eu acho mesmo que o Carille tem que colocar o pé um pouco no chão em relação a isso, porque ontem, se não é o Carille, o Cássio, o Corinthians não estaria na fase decisiva. Foi um Corinthians covarde em campo, que assistiu o adversário jogar. Se tem um Gabigol no Santos, um Ricardo Oliveira no Santos, pelo número de bolas ali passando na área do Corinthians, o Corinthians sairia ontem com uns 3, 4... placar adverso ontem com uma goleada e estaria fora da decisão. São Paulo e Santos decidiriam o Campeonato Paulista, porque foi muito diferente o desempenho das duas equipes ontem, e o Corinthians fez belos jogos contra o Santos esse ano no Campeonato Paulista. Foi muito legal ver os dois outros confrontos do campeonato, porque o Carille matou o Santos, marcou as principais jogadas. Aí no segundo tempo o Sampaoli veio com uma resposta já modificando o duelo tático das duas equipes. Foi interessante até aqui, mas ontem só um time jogou. Me desculpe, Fábio Carille, o seu time não jogou. E se jogar assim contra o São Paulo em ascensão, não vai ver a cor da bola. É que, claro que não vai jogar assim. O Corinthians vai jogar bola, vai sair mais pro jogo, tem outras peças. Porque o Corinthians jogar dessa maneira, o torcedor, imagino eu, passa até raiva de gastar dinheiro com ingresso, né, Vanderlei? Jogou muito pouco futebol. Parecia o duelo de um grande time contra um time pequeno, algo que o Corinthians não é. Eu quero ver o Corinthians jogando futebol, porque ontem, futebol, só um time jogou, que foi o Santos, e ontem deu pena, foi um pecado ver o Santos eliminado ontem pela diferença dos dois times. E tava na hora, né, do São Paulo ganhar uma do Corinthians, né, porque pela fama, pela pompa que vocês colocaram aí, todos vocês, né, falando que o São Paulo era isso, era aquilo, e é mesmo, ser eliminado com mais uma derrota pro Carille ia ficar feio. Pelo menos ganhou ontem.